Bem, então temos início utilizando o texto que foi divulgado, que é o de Efésios, capítulo 1. Texto de abertura é Efésios, o capítulo 1. Leremos do versículo 15 ao versículo 19. Efésios 1, 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Senhor, nessa noite damos graças e adoramos o teu nome, buscamos, Senhor, a tua condução, buscamos a tua direção. E assim como registrado nesse texto, oramos por espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Senhor. Dá-nos algo a mais de ti mesmo nessa noite, para a glória do teu nome. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bem, irmãos, essa aqui é uma segunda oração que aparece ainda no capítulo 1 de Efésios. Chegamos a mencioná-la rapidamente no final da mensagem passada. A ideia agora é debruçarmos sobre ela com um pouquinho mais de calma. Uma oração de grande importância para a nossa vida espiritual, né? Antes disso, vamos considerar ou lembrar alguns aspectos da Epístola aos Efésios. A Epístola aos Efésios, ao que tudo indica, né, era uma circular que Paulo havia escrito para algumas das igrejas daquela região, né, que a gente chama da Ásia. E, por exemplo, em Colossenses, ele faz menção a uma epístola escrita aos Laodicenses, onde ele diz, olha, depois de lida essa epístola, a de Colossenses entre vós, né, providenciais para que seja lida a de Laodiceia, e vice-versa. Então, alguns entendem que talvez essa epístola aos Efésios fosse essa epístola, né, de circulação mais ampla, né, inclusive, eventualmente, a que ele chama de a Epístola aos Laodicenses. As diferenças talvez fossem muito pequenas, né? Inclusive, imagina-se que no cabeçalho, o cabeçalho tinha algumas partes em branco que eram preenchidas especificamente logo antes de serem entregues, né, aos destinatários. Então, quando ele fala os santos que vivem em Éfeso, no versículo 1, isso teria sido preenchido logo antes. Então, essa era uma lacuna que era deixada para ser preenchida. Mas, enfim, o fato é que temos uma epístola de caráter muito geral, né, e muitos sentem que essa epístola ela é uma das mais profundas do Novo Testamento, porque ela toca em coisas que nenhuma outra epístola toca. Como era uma epístola geral, o apóstolo não se dedica, nesta epístola, a corrigir problemas, né, a dar conselhos e coisas do tipo. Então, nós temos realmente questões de caráter muito mais básico, muito mais fundamental para a vida cristã, né? E é nesse contexto que vamos encontrar esta oração. Bom, mas o que nós vimos até agora nessa epístola? Vimos que do versículo 3, né, até o versículo 16, basicamente, é quase que uma introdução, né, ao que vamos chamar da oração de hoje à noite, né, que são os versículos 17, 18 e 19. Esses versículos iniciais, em si, também se caracterizam como uma oração, mas é uma oração de adoração, né? E vemos que o espírito de Paulo estava tão tomado por essa adoração, que ao tentar expressar as coisas em palavras, ele foi buscando adjetivos e palavras para descrever. A gente percebe no texto, né,
que ele teve essa luta com as palavras. Então, os entendidos de grego dizem que ele quebrou algumas regras da gramática grega pela quantidade de adjetivos e superlativos que ele utilizou. Mas isso é em decorrência desse espírito, o espírito dele, o coração dele estava queimando. E por que estava queimando? Ora, porque vemos o que ele descreve, né? Ele fala da eleição, fala da redenção, redenção pelo sangue, da graça que nos foi dada gratuitamente e abundantemente no amado, e fala do propósito de Deus para com a pessoa do seu filho, né? De fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Depois ele fala do Espírito Santo, que é o penhor, nosso penhor, né, a nossa garantia, fomos selados nele. Enfim, então temos todo um arcabouço espiritual ali que o levou a essa posição de adoração tão intensa, né? E ao pensar nisso, a gente tem um sentimento de que ele considerou consigo, de que ele desejava que os efésios pudessem também ver o que ele viu, para serem levados à adoração a qual ele foi levado. Só que ele sabia de que para que isso acontecesse, eles iam precisar de ver coisas espirituais, de apreender questões espirituais, de receberem revelação de certas coisas espirituais. E esse é o foco da oração que estudaremos esta noite. Então, se a gente pudesse colocar dessa forma, os versículos de 3 a 16 são a base, a motivação, vou colocar assim, da oração que Paulo expressa nos versículos seguintes. Então, ao estudar essa oração, irmãos, não deixe de voltar aos primeiros versículos e tente perceber, né, quão cheio, quão transbordante estava o espírito de Paulo, né, com as revelações do Senhor. E ele orou precisamente para que os efésios tivessem também o mesmo tipo de revelação. Okay? Devemos lembrar também, irmãos, que os efésios, isso fica claro pela própria epístola como um todo, não eram recém-convertidos, como, por exemplo, era o caso dos Tessalonicenses, quando ele escreveu aos Tessalonicenses. Inclusive, o teor das epístolas é bastante diferente. Os efésios já eram, vamos colocar assim, cristãos maduros, os quais podiam receber instrução do tipo que recebemos nessa epístola. E veja como começa esse trecho que lemos hoje à noite, versículo 15. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos. Aquilo era notório, aquilo se falava. Paulo havia ouvido da fé deles, havia ouvido do amor deles. Ou seja, não eram crianças em Cristo. Isso é importante dizer, porque significa que essa oração é uma oração que nós devemos aprender a fazer, não somente por aqueles que ainda estão no início da jornada cristã, mas também por aqueles que estão mais avançados e até por nós mesmos. Porque isso que ele orou, nós sempre haveremos de precisar em alguma medida. Então, é uma oração que a gente precisa aprender a incorporar nas nossas próprias orações. Okay? Bem, então, uma das questões que vai ficar mais evidente no versículo 18, porque no versículo 18 ele diz assim, iluminados os olhos do vosso coração. Algumas traduções dizem iluminado o entendimento, né? Os olhos do vosso entendimento. Mas a palavra em grego, a bem da verdade, é cardio, ou seja, é o coração mesmo. Mas, claro, nesse contexto, diz respeito a entendimento, mas é entendimento não intelectual, é um entendimento espiritual. Então, uma vez que ele fala de olhos e fala de iluminação, vamos começar entendendo, né, ou lembrando um pouco da nossa visão física. Nossa visão física ela depende de dois elementos, assim como a nossa visão espiritual. Então, por um lado, os nossos olhos têm que ser olhos sadios, né? Então,
Um cego não enxerga porque seus olhos não funcionam, né? Mas se você tomar alguém com olhos sadios e essa pessoa estiver completamente no escuro, por mais sadios que sejam os seus olhos, a pessoa também não enxerga. Por quê? Porque é necessário luz, né? Então, para que a gente enxergue no mundo físico, precisamos de olhos, por um lado, precisamos ter a capacidade de enxergar, vamos colocar assim, e, por outro lado, a luz que ilumina os objetos que devemos enxergar. E esses dois aspectos são precisamente o que encontramos aqui nessa oração de Paulo no versículo 17. Observe o que ele diz. Ele diz que ele fazia menção. Só um pouquinho. Fazia menção em todas as suas orações para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda, e aqui vem os dois elementos, espírito de sabedoria e de revelação. Então, ao que tudo indica, aqui temos os dois elementos, né, no mundo espiritual. O espírito de sabedoria diz respeito à capacidade de enxergar e de apreender questões espirituais. Mas, além disso, nós precisamos de revelação. Precisamos que o Senhor revele. Então, deixa eu gastar um pouquinho de tempo, vai ser breve nesses dois aspectos. Com respeito ao espírito, né, de sabedoria, tem uma profecia em Isaías a respeito do Senhor que fala muito disso, né? Abra comigo em Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11. Versículo 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Então, aqui temos o Senhor profetizado, né? Ele é a sabedoria, né? E aqui vemos alguns aspectos, né, desse espírito de sabedoria que estava sobre o Senhor. E Paulo, em Efésios capítulo 1, ele ora por esse espírito de sabedoria. O irmão Coates disse o seguinte, ele disse: o espírito de sabedoria e de revelação, ele pôs as duas coisas juntas, é a capacidade de adentrar e apreender o que é tão excelente no bendito Deus e que é disponibilizado em seu propósito de amor. Então, esse espírito de sabedoria, irmãos, é a capacidade, né, de aprender questões espirituais. Quando oramos por alguém que ainda não se converteu, isso é uma oração que precisa ser feita. Porque enquanto a pessoa não enxerga, então não adianta, a pessoa não vê, né? Ela não entende, ela não avança, né? Ela está bloqueada em si mesma. Mas lembre-se que essa oração é para irmãos maduros, porque nós também precisamos, sempre precisaremos, né, de termos um maior espírito, né, de sabedoria. E daqui a pouco vamos falar de revelação. E como termina esse versículo? No pleno conhecimento dele, né? Esse pleno conhecimento é um conhecimento experimental, é um conhecimento de não apenas de conhecer fatos intelectualmente, mas é de uma experiência. Então, a ideia é que para crescer nessa experiência, para aumentarmos nosso conhecimento experimental do Senhor, precisamos que o Senhor alargue a nossa capacidade espiritual, né? E me parece que é isso pelo que Paulo ora nesse momento aqui. Espírito de sabedoria e de revelação. E a revelação, portanto, é quando o Senhor vem e descortina alguma verdade espiritual para nós. Todos os irmãos seguramente já tiveram essa experiência, né? Às vezes é algo que nós
vínhamos ouvindo há mais tempo, mas nunca nos havia impactado, né? Mas um dia, apraz ao Senhor tirar o véu e a gente enxerga de uma forma completamente diferente, a gente recebe revelação. Com respeito a isso, irmãos, acho que tem um texto que ilustra esse princípio muito bem, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Segundo aos Coríntios, capítulo 3. Acho que aqui nós podemos enxergar um pouco desse processo de revelação. Claro que aqui está sendo aplicado a Israel, mas o mesmo princípio, evidentemente, se aplica primeiro àqueles que ainda não creram e também aos que creram. Capítulo 3 de 2 Coríntios, a partir do versículo 14. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Então, aqui é a falta da revelação. Okay? Mas, até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então, se a presença do véu era a não revelação, a remoção do véu é a revelação. Né? Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, agora, contemplando. Se nós contemplamos, irmãos, é porque os nossos olhos espirituais foram iluminados e porque há luz sobre algum objeto que nós contemplamos. Há alguma medida de revelação. Mas veja o que diz: contemplando como por espelho. Então, não é uma contemplação perfeita, né, ideal. E isso é verdade enquanto estivermos neste corpo. Né? Por isso que cabe a oração que Paulo fez, né, para que a gente consiga enxergar sempre mais daquilo que estamos enxergando. Contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Okay? Bem, nós vamos prosseguir lá em Efésios, mas antes disso, acho que tem um texto que ilustra muito bem essa questão da visão no contexto da vida dos discípulos. No último capítulo de Lucas, acho que vale a pena a gente ver esses versículos aqui no capítulo 24 de Lucas. A história é dos discípulos caminhando na estrada para Emaús. Então, os irmãos lembram da história, não é necessário mencioná-la em detalhes agora. Versículo 15. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, aqui temos um exemplo ali do dia a dia dos discípulos em que os olhos deles não estavam funcionando bem. Okay? Então, vamos pular para o versículo 25 e ouvir uma repreensão do Senhor. Então lhes disse Jesus, versículo 25 do capítulo 24 de Lucas: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Então, aqui é importante observarmos que essa repreensão do Senhor, ela vem em duas partes. Por um lado, ele diz honestos, nestos de coração. Nestos é falta de sabedoria, né? Então, dizemos que tem as virgens prudentes, as virgens nécias, aquelas que eram sábias e aquelas que eram nécias. Então, o nécio entra em contraposição à sabedoria. Então, é falta de sabedoria, honestos. E tardos de coração, aquele coração devagar, aquele coração que não percebe, um coração talvez insensível, né? Um coração que não tem revelação. Agora,
a situação desses discípulos foi corrigida pelo Senhor, né? E ele foi corrigida também em dois aspectos. Com respeito à falta de sabedoria, de conhecimento, vamos dizer assim, vemos o versículo 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, o Senhor foi lhes concedendo sabedoria, conhecimento das Escrituras, o que as Escrituras falavam a seu respeito. E daqui a pouco, quando ele partiu o pão, como que de repente o véu lhes foi retirado do rosto. E o versículo 31 diz: Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Então, de novo, vemos esses dois aspectos caminhando juntos, né? Por um lado, conhecimento, mas não só isso, não podia parar ali. Eles não reconheceram o Senhor quando o Senhor terminou de fazer a sua exposição de todas as Escrituras. Eles o reconheceram quando o véu lhes foi retirado dos seus olhos e eles reconheceram a pessoa do Senhor. Então, vamos lembrar sempre desses dois aspectos, né, pelos quais devemos aprender a orar e aprender a orar assim como Paulo orou. Vamos prosseguir em Efésios, agora no versículo 18. Aqui, então, temos expressamente dito: iluminados os olhos do vosso coração para. Aqui tem um para que é importante. E diz, para saberdes. Daqui a pouco nós vamos detalhar os saberdes. Mas esse saber é importante, porque é para que a gente conheça, para a gente seja capaz de ver, né, de apreender, de segurar. E convido os irmãos para lermos os últimos versículos da epístola de 1 João, porque esse verbo, né, de saber, que é utilizado aqui por Paulo, aparece várias vezes, né, na primeira epístola de João, nos seus versículos finais. Aparece umas 5 ou 6 vezes, em poucos versículos. Capítulo 5, observe a necessidade, irmãos, que temos de conhecer espiritualmente as questões, né? Capítulo 5 de 1 João, versículo 13. Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes. Aí o objetivo, né? Ele escreveu para que eles soubessem que tendes a vida eterna a vós outros que credes em um nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos, de novo aparece essa palavra aqui, se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Versículo 18, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes que nasceu de Deus. Aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Versículo 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Versículo 20, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Olha esses aspectos, são os aspectos que a gente encontra na oração de Paulo, né? E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então, você não percebe a importância, né, que esse texto dá ao saber. E quando eles usam esse verbo por saber, nunca é um saber meramente intelectual, porque a gente sabe que só acumular informação na cabeça não transforma a vida de ninguém. Tem que ser um conhecimento experimental, né? Algo que se torna, né, parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Mas, tendo dito isso, é importante dizer que é importante, isso precisa acontecer. O Senhor precisa nos dar sabedoria, conhecimento. E Paulo aqui coloca isso como objetivo da sua oração, porque ele diz,
para saberdes. Ok? Daqui a pouco nós vamos ver as três coisas que fazem parte desse para saberdes. Mas, voltando a essa questão de como que esse conhecimento, essa visão, essa iluminação de olhos pode e deve afetar a nossa vida, nós vamos olhar três exemplos. E esses três exemplos estão no livro de Hebreus. Né? O primeiro exemplo está em Hebreus, capítulo 10. E veremos esse princípio, né, de se os nossos olhos espirituais estiverem abertos, se a gente contemplar certas coisas, como isso muda a nossa visão de mundo, a visão de vida, né? E vamos ver isso por meio de exemplos. Capítulo 10 de Hebreus, a partir do versículo 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, essa palavra, irmãos, é a mesma palavra lá de Efésios capítulo 1, versículo 18, quando diz, iluminados os olhos do vosso coração. Depois de iluminados, sustentaste grande luta e sofrimento, ora expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Então, observe que quem escreve a Epístola aos Hebreus descreve uma situação que eles estavam vivendo de aflições, né, de tribulação. Agora, olha o que é dito no versículo 34. Agora, lembre-se que eles foram iluminados, né? Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitaste com alegria o espólio dos vossos bens. Porque, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Então, eles tinham consciência, eles tinham conhecimento, eles sabiam que eles tinham patrimônio superior e durável. E porque eles sabiam disso, e seguramente criam nisso, eles tiveram condições de se comportarem como está descrito no capítulo, nos versículos anteriores. Eles chegaram a aceitar com alegria o espólio dos seus bens. Isso não foi um jogo psicológico, uma força de vontade, não, é porque eles entendiam, eles sabiam que eles tinham um tesouro muito superior, muito durável, eternamente durável. Né? Eles devem ter olhado aqui para as coisas pequenas, passageiras que estavam sendo tomadas deles, e aquilo não tinha mais importância. Né? Mas por que isso? Porque eles haviam sido iluminados, os olhos do seu coração haviam sido iluminados para eles conhecerem essa realidade. E essa realidade, então, os capacitou até essa atitude. Né? Então, esse é um exemplo muito bonito que encontramos aqui por parte dos hebreus. O segundo exemplo aparece no capítulo seguinte, no capítulo 11, que fala de vários, assim ditos, heróis da fé. Nós vamos pegar aqui o caso de Moisés como exemplo. A partir do versículo 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Vamos parar, por enquanto, parar por aqui. Aqui, essa expressão, quando homem feito, significa que ele já era, né, que já era crescido. Né? E ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Aqui os irmãos lembram da história, ele foi resgatado, né, do rio aí pela filha de Faraó. Recentemente li a seguinte afirmação, não sei se é verdadeira, mas não tenho razões para desconfiar de seja falsa, que a filha de Faraó era filha única.
e que ela era estéril, que ela não tinha outros descendentes. Então, provavelmente, a posição de Moisés era como um possível sucessor ao faraó. Então, nós estamos falando de algo assim, muito, muito relevante do ponto de vista da hierarquia deste mundo. E a despeito disso, o versículo diz que ele recusou. Então, havia uma oferta, ele podia não ter recusado, ele recusou. Agora, o que nos interessa é saber por que que ele recusou. Como é que ele teve tamanha força, né? Tamanho insight, ou seja, o que fez com que ele tomasse essa atitude? Vamos continuar aqui, versículo 25. Ele preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. A explicação está no versículo 26. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Irmãos, ele contemplava, ele via, ele havia tido seus olhos iluminados para ver além, para contemplar aquilo que estava diante de si, o galardão. E aquilo deve ter capturado a sua mente, a sua atenção, as suas afeições, a tal ponto que ele disse: eu prefiro isso 1000 vezes a ser chamado, né, o filho da filha de Faraó. Então, esse é um belíssimo exemplo que temos na vida de Moisés. Por quê? Porque ele contemplava o galardão. Então, nós podemos quase que fazer essa pergunta para nós mesmos, né? Quanto, né, do galardão nós temos aprendido a contemplar e a valorizar. Porque isso, irmãos, seguramente fará diferença, né, na maneira com que a gente vê as questões pequenas e transitórias e temporais com as quais temos que lidar no cotidiano. E, por fim, o último exemplo, ainda no livro de Hebreus, no capítulo seguinte. Agora, o exemplo é de ninguém mais a não ser o nosso bendito Senhor. Capítulo 12. Hebreus capítulo 12. A partir do versículo 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, aqui temos alguns aspectos importantes. Primeiro é uma carreira. Isso outros textos dizem também, né? Devemos correr essa carreira com perseverança. Mas há duas coisas que atrapalham. E essas duas coisas aparecem indicadas aqui. O pecado que tenazmente nos assedia. Engraçado, nessa questão do assédio, é uma questão está em moda, né? Assédio para cá, assédio para lá, as pessoas preocupadas com assédio, né? Mal sabem elas que tem algo que realmente nos assedia a todos diariamente, com o qual, aparentemente, as pessoas se preocupam muito menos, né? E esse é o pecado. Ele não dá trégua, diariamente, tenazmente nos assedia. Mas há outra coisa importante que o texto menciona, que atrapalha na corrida, é o peso, né? Ele diz assim, do peso. E esse peso não necessariamente é alguma coisa ruim, né? Tipicamente são coisas lícitas, mas são coisas que pesam. Se fosse algo ilícito, estaria automaticamente incluído no pecado, que tenazmente nos assedia. Mas existe um conjunto de outras coisas, irmãos, que não são necessariamente ruins, são lícitas, mas são estorvo, são peso. São coisas a mais que a gente precisa carregar, né? E que atrapalha a nossa carreira, atrapalha a nossa corrida. Então, aqui o escritor, os Hebreus, encorajando aqueles irmãos a correrem, ele diz, olha, faz o seguinte, fica livre do peso em excesso. Veja a roupa como que o pessoal corre. Ninguém corre, né, com o pneu de carro amarrado na cintura.
Assim que eles treinam, mas eles não correm desse jeito. Na hora de correr, a roupa deles é muito leve, né? E o pecado que tenazmente nos assedia. Então, isso tem que ser feito. Mas ainda tem um ingrediente importantíssimo, que é o que vem no versículo seguinte, versículo 2. E aqui, evidentemente, tem tudo a ver com iluminados os nossos olhos do coração. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Então, nós precisamos olhar. E agora ele utiliza o próprio Senhor como exemplo. Veja como que ele é usado aqui, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, a melhor tradução aqui seria alguma coisa assim, por causa da alegria que estava sendo proposta, ou seja, ele tinha a proposta de uma alegria, ele suportou a cruz. Então ele optou pela cruz porque ele contemplava a alegria que lhe estava proposta, né? Ele não fez caso da ignomínia e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então, o encorajamento aqui, irmãos, é como o Senhor, sermos capazes de olhar o que está sendo proposto para nós. E isso já é o nosso primeiro dos 3 itens, que é a esperança do nosso chamamento. A esperança do chamamento que Deus fez a cada um de nós. Há uma esperança associada a isso. A pergunta é, será que nós enxergamos essa esperança? Será que estamos com isso claro diante de nós? Será que nós sabemos disso? Então, com esse contexto, vamos voltar para Efésios, e enquanto os irmãos voltam, vou ler uma pequena história do irmão Simpson com respeito a esse olhar para o Senhor Jesus. A história é assim: certa vez meu filhinho veio a mim e disse: Papai, olhe por um bom tempo para aquele símbolo dourado do outro lado da rua. Agora, olhe para aquele muro de tijolos e diga-me o que vê. Respondi: Ó, vejo o símbolo dourado no muro de tijolos. Ele riu à vontade. Assim também, se olharmos firmemente para Jesus, veremos a sua imagem sobre qualquer outra coisa que contemplemos. É como se tudo o que contemplarmos fosse uma parte dele. Então fica essa história do irmão Simpson, do seu filhinho, para os irmãos considerarem depois. Então, estamos de volta em Efésios. Aqui é interessante observar como alguns estudiosos olham para essa oração, né? Alguns entendem que a oração em si é a oração do versículo 17, em que se pede por espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, e que os versículos 18 e 19 são uma ampliação, são um detalhamento do que é esse espírito, de que resulta em ganhar esse espírito de sabedoria e de revelação. Outros irmãos preferem dizer que aqui é uma oração em que ele pediu 4 coisas, né? Há uma coisa que aparece no versículo 17 e as 3 coisas que aparecem aqui nos versículos 18 e 19. Irmão Spurgeon, falando desses textos, ele chama isso os 3 quais, porque nós vamos encontrar 3 quais aqui, né? E são as 3 coisas que são pedidas, né? O que são o alvo, o objetivo da oração. Então, vamos ler os 3 quais primeiro, depois a gente menciona cada uma delas. Então, para saberdes, primeiro, qual é a esperança do seu chamamento? É o primeiro qual. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? É a segunda. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder? Então, estão aí os três quais, né? E o primeiro é a esperança.
a esperança do seu chamamento, né? É, eu creio que um bom exercício para todos é começarmos a buscar no Novo Testamento aqui o que que a gente pode esperar, o que está prometido, o que está dito, né? E meditar nisso, isso tem que ser algo que capture o nosso coração, porque se isso acontecer, irmãos, como os hebreus, nós não ficaremos preocupados se os nossos bens forem espoliados, né? Como Moisés, aprenderemos a contemplar o galardão e poderemos recusar sermos chamados filhos da filha de Faraó. E como o Senhor, ele suportou a cruz porque ele via, né, qual que era a alegria que estava proposta. E aí, em função disso, ele fez essa bendita é, decisão, né? Lembrando aqui quando diz quando ele verá o penoso fruto da sua alma, do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. Acho que era parte da alegria que estava proposta para o Senhor. Em 1 Coríntios, então, essa esperança, é importante a gente lembrar, vou ler aqui 1 Coríntios 15, 19, diz assim, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida. Então, irmãos, seguramente tem esperança para durante a nossa vida, mas nós não podemos parar aí. Não temos algumas promessas que desfrutaremos em vida, mas tem tantas outras, né, que são além desse momento, desses dias da nossa carne. Precisamos conhecê-las. Precisamos pedir ao Senhor que ilumine os olhos do nosso coração para sabermos qual é a esperança do seu chamamento, porque fomos chamados por Ele para isso, né? Qual que é a esperança que está envolvida nisso? Então, nunca deixe de orar nessa direção, por você e por seus irmãos, ok? Bem, o próximo item diz, e qual é a suprema grandeza, não, perdão, pulei um aqui. Qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos? É a herança de Deus em nós. Eu acho que essa é uma das grandes esperanças que devemos ter. Enxergarmos que Deus tem uma herança em nós. Não somente o fato de nós termos herança nele, mas ele tem herança em nós. Vejamos algo a respeito de herança. Nós vamos abrir em Gênesis. Gênesis capítulo 12. Aqui encontramos o momento em que Deus chamou Abraão. Assim como nós, Abraão também foi chamado. Gênesis 12, 1. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Então, isso foi quando Deus chamou Abrão pela primeira vez. Okay? Passados em torno de 25 anos, se a nossa cronologia estiver certa, capítulo 15. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão. Então, agora nós vamos ouvir a voz de alguém que está um pouco frustrado. Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão, a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Irmãos,
Essa é a primeira menção da palavra, é, chama Yaras em hebraico, que foi traduzido como herdeiro, aqui em português. A palavra herdeiro aparece também no versículo 2, mas essa é outra palavra, né? Uma palavra muito mais comum, né? Aí pode ser filho, pode ser nascido, pode ser uma série de coisas, mas herdeiro no sentido de ter herança. Yaras aparece pela primeira vez na Bíblia, aqui nesse versículo 3. Então o Senhor respondeu a ele: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora, e aí conhecemos essa linda história. Então o Senhor é, fez a promessa de ter herança, ok? Mas não somente isso, ele também prometeu dar-lhe a terra de Canaã, né? Porque ter terra e não ter gente para ocupar a terra não é uma coisa viável. Então, o Senhor prometeu terra, também prometeu herança. Okay? E, claro, Abrão foi ouvindo, e isso daqui é uma promessa que Deus fez a ele, né? E os teólogos chamam essa promessa de aliança, porque, bem da verdade, é um pacto. E quando as pessoas, à época, iam firmar um pacto, o que eles faziam? Cada um levava um conjunto de animais, eles partiam os animais ao meio, né, e ambos passavam por entre os animais, e com isso eles selavam o pacto, né? Hoje a gente acaba utilizando cartórios e coisas do tipo para oficializar pactos. Mas observe o que aconteceu com esse pacto feito por Deus. Versículo 12. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para cá, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumejante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Deus havia passado entre os pedaços, né, que haviam sido partidos por Abrão. Abrão não passou, só o fogo passou. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: a tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenezeu, o Cadmoneu, o Eteu, o Ferezeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgazeu e o Jebuseu. Irmãos, foi uma aliança unilateral. Só Deus passou. Abrão não passou. Porque se Abrão tivesse passado, era um pacto com dois lados. E se um lado falha, o pacto acaba perdendo, né? Então tem as cláusulas de rescisão, né? Esse aqui não. Só o Senhor passou. É como se ele dissesse: eu respondo por esta aliança. Eu sozinho garanto que ela será cumprida. Essa é a herança, né? A aliança que Deus fez com respeito à herança para Abrão. Agora, essas coisas são todas figuradas, né, irmãos? Quem que é o verdadeiro herdeiro, né? Como diz Hebreus, capítulo 1, vou ler para os irmãos o início da epístola aos Hebreus, porque agora começamos a entender qual que é a herança que ele tem nos santos. Hebreus começa assim: havendo Deus outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, ou no Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Ele
é o herdeiro de todas as coisas. E assim como Abrão, por meio da sua herança, ia ocupar toda aquela terra, o Senhor, por meio do seu corpo místico, haverá de ocupar todas as coisas, todo este universo, né? Ele poderia ocupá-lo sozinho, mas aprove a Deus, assim como fez com Abrão. Abrão não poderia ocupar sozinho, né? Dar-lhe herança. É a sua herança nos santos. É isso que lemos em Efésios. É a herança do Senhor em nós, né? Para ocupar este universo, para reinar sobre, né, esta terra e sobre este universo, né, naquele futuro glorioso. Irmãos, essa é a sua herança. E a pergunta é, como dizendo Paulo, né? Nós precisamos conhecer, saber qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. E com respeito a isso, alguém, quem que disse isso? Acho que foi o Pink. Sim. O Pink disse, com respeito à oração de Paulo, porque já chegamos no último ponto. Então, o primeiro ponto era a respeito da esperança do seu chamamento, agora, da herança tem nos santos, e o último é a respeito do poder. E Pink descreve da seguinte maneira, falando de Paulo, ele acabara de pedir que os santos soubessem qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. E então parece que o apóstolo anteviu uma objeção inevitável. Como nós, criaturas vis, poderemos ser gloriosos? Ainda que tenhamos sido livrados de uma escravidão pior que aquela do Egito, acaso não é provável que, como aqueles israelitas, pereçamos no deserto antes de alcançarmos a terra prometida? Foi para acalmar tais temores que Paulo lembrou aos Efésios da suprema grandeza do seu poder. Então, essa oração, irmãos, voltando ali para Efésios, essa já é o finalzinho da oração, né? É o terceiro qual? E qual é a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Ou seja, é um poder que opera em nós, para conosco, né? E diz segundo a eficácia da força do seu poder. E depois, se os irmãos leem o restante desse texto, deixa claro que esse poder foi o mesmo poder que o Pai manifestou ao ressuscitar o Senhor Jesus Cristo dentre os mortos. Não é outro poder. E olha o tamanho desse poder, né? De trazer à vida um corpo, né, que estava morto. Então, esse é um consolo, um incentivo, para que nós tenhamos a plena certeza de que, assim como no caso de Abrão, que só Deus passou entre aqueles animais partidos, ele garante, né, para Abrão, que é o único responsável pelo cumprimento daquela aliança. Da mesma forma que a nossa garantia de que tudo que a gente vem falando hoje está garantido pelo Senhor, essa menção ao seu poder, não é por outra razão. Não fala da nossa fidelidade, não fala da nossa posição, da nossa capacidade, né? Ainda que todas essas coisas sejam importantes em alguma medida, mas é Deus quem garante pelo seu poder a sua herança nos santos. E essa é a nossa esperança, a esperança do nosso chamamento, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. O irmão Spurgeon fala o seguinte com respeito a isto. Fala assim, então, meu irmão, você sofrerá oposição do poder das trevas e de seu próprio coração mau, mas vencerá, pois Deus manifestará em você o mesmo poder que manifestou em seu amado Filho.
E é isso, né, que encontramos aqui nessa oração de Paulo, e é assim que ele termina, né? Então, deixa eu terminar com o seguinte pensamento. Paulo poderia, e isso é verdade em praticamente qualquer oração que encontramos, né, registrado no Novo Testamento, nas epístolas de Paulo. Ele poderia ter pedido por tantas coisas, vamos dizer assim, mais práticas, né? Seguramente havia necessidades, né, entre os irmãos de melhorar relacionamento, né, de problemas disso, daquilo, de saúde, enfim, né? Basta ver a lista de pedidos que a gente consegue construir tão rapidamente numa reunião de oração. Mas o que está registrado aqui para nós é esse pedido, né, de um espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Quantas vezes a gente para orar por isso, especificamente por isso, para os nossos irmãos? Que o Senhor nos dê esse entendimento de que nós precisamos aprender a orar por isso, né? Porque isso fará muita, muita diferença nas questões práticas, né? Como vimos nos exemplos dos hebreus, né? Aqueles que contemplavam o futuro, o galardão, conseguiam ver além todas essas questões vívidas diante deles, a atitude do dia a dia é diferente. Então, fica esse encorajamento para que aprendamos, né? Tenhamos a diligência, né, de quando sentarmos para orar, orarmos também, né, para que o Senhor conceda espírito de sabedoria e de revelação para cada um de nós. Precisamos ter a nossa visão alargada, os nossos irmãos também. Eu acho que é uma oração justa de ser feita. E como está escrito lá em 1 João, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele há de responder. E sabemos que é a vontade dele, porque ele mesmo deixou isso registrado para nossa instrução. Senhor, nós pedimos pela tua bondade, que o Senhor abra os nossos olhos, ilumine os nossos olhos, como acabamos de ler. Ensina-nos, Senhor, a orarmos, e a orarmos de forma correta, sábia, por questões verdadeiramente espirituais, que seguramente terão tantas outras implicações práticas na vida, não apenas nossa, Senhor, mas dos nossos irmãos, da nossa família. Nós dependemos, Senhor, da ajuda, da condução do Teu Espírito. Senhor, nós nos lançamos em Tuas mãos com gratidão nessa noite, pedindo que o Senhor mesmo complete e confirme a Tua palavra, Senhor, selando aquilo que é Teu no coração de cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém.